Ok, aluno. Rapaz, como é que pega? Eu saindo entrando. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lorismar Barroso. Eu estou junto com o meu parceiro, professor Beto, que abriu essa disciplina de História com vocês, alunos do terceiro ano. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ano. O terceiro ano é a cereja do bolo. São aqueles alunos que estão no topo, e já estão com um pé na universidade. Mas para isso, vocês vão enfrentar todo esse ano, estudar todas as disciplinas, obter notas maravilhosas, satisfatórias, vão ter que passar de ano e se preparar para o Enem. Porque o Enem é a prova que vai levar vocês a entrarem nas universidades ou nas faculdades, tá bom? Pelo grupo, vocês poderão pedir para o professor mandar dúvidas, indagações, questionamentos, que nós damos a vocês esse feedback. Eu sou Lorismar Barroso, sou formado em História, com especialização em Arqueologia, mestrado em História, doutorando em Educação, e estou aqui para poder dar o meu melhor para vocês. Não fique com vergonha, pode entrar em contato. O meu contato os professores têm aí. Professor, você da ponta, que é o nosso parceiro, que é a nossa ponte, fique à vontade para poder conversar com a gente, tá bom? E, no mais, se preparar, porque o Enem está bem aí, sabe? Está bem aí. Então, História é muito importante para a prova do Enem, Ciências Humanas, tá certo? Então, para vocês que nos acompanham desde o primeiro ano, quem chega aqui no ensino médio, primeiro ano, segundo ano e agora terceiro ano, com certeza vai deixar saudade. Então, mas antes disso, vamos estudar para valer e vamos explorar também, tá bom? Na aula de hoje, nós temos o quê? Joga na tela! A revoltas na Primeira República. Olha aí, deixa eu calibrar a minha caneta. Ok. Revoltas na Primeira República. O que nós iremos trabalhar na aula de hoje, aula 3.1? Os excluídos da Primeira República. Quem são eles? Vamos saber. Guerra de Canudos? O que foi isso? Gente, Canudos é diferente de Canudinho. Canudinho pode ser aquele bichinho que a gente come, aquele salgadinho que a gente come, ou pode ser aquele que a gente toma refrigerante, Canudinho. Canudos é diferente. Vou falar para vocês também um pouco sobre o cangaço no Nordeste brasileiro, dentro desse período da República Velha. E por último, falarei sobre a Guerra do Contestado. Contestado, o nome já diz, né? Que contestava, protestava, que era contra, que reclamava e etc. Fechou? Lembra, senhores, que na última aula tinha um pré-requisito, que era justamente esse daqui, ó, para vocês assistirem o filme A Guerra de Canudos. E aí vocês vão ver quem é o ator brasileiro que interpreta o Antônio Conselheiro. Esse ator, se não me falha a memória, ele já morreu, inclusive. Mas muito bom. Deixou um legado excepcional para todos nós. Fechou? Bom, começamos então com essas imagens. Aqui eu tenho Canudos, o Arraial de Belo Monte. Aqui eu tenho o cangaço, e aí a figura de Lampião, o famoso Virgulino. Depois eu tenho aqui o contestado. O contestado, é isso? Pela sequência, deixa eu ver. Cangaço, Canudo, cangaço e a Guerra do Contestado. Exatamente. Nessa relação. Vamos lá, então. A palavra messianismo, olha só que interessante, aluno.
A palavra messianismo, ela é derivada de Messias, que significa um enviado de Deus, ou o Salvador. Messianismo, ou movimento messiânico, significa Messias, que na tradução é o enviado de Deus. Como assim, professor? Vem para mim aqui. É bem claro. Se você está numa região onde as pessoas não têm conhecimento, onde as pessoas são ignorantes, melhor dizendo assim, não tem a mente aberta. Se chega uma pessoa lá, uma boa lábia, com um bom discurso, ainda mais da questão religiosa, quando começa a fazer essas pregações, o cara, com certeza, ele leu a Bíblia, conhece muito bem. E na fala, ele acaba tocando os corações dos aflitos. E essas pessoas se deixam levar. Logo, o nome dessa pessoa começa a se propagar. Pois é. E aí, a propagação vai aumentando, acaba que ganha o nome de movimento messiânico, de Messias. O Messias é o cara enviado por Deus, ou o Salvador. E olha que no mundo, no Brasil e no mundo, já teve várias pessoas que fizeram isso, se dizendo ser enviado por Deus. Até que ponto, né? Mas essa é uma questão problemática de nós trabalharmos nessa aula, porque tem gente que acaba levando muito ao pé da letra e fica complicado, né? Muito complicado. Mas só para você entender, então, que o messianismo, o movimento messiânico, uma pessoa que tem uma liderança religiosa, que faz pregações pesadas, que consegue tocar o coração dos aflitos, logo é visto como o Salvador ou o enviado por Deus. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá, na sequência. O termo messianismo, ele passou a ser usado por historiadores, sociólogos e demais estudiosos. Esses profissionais, eles passaram a designar a crença de um grupo de pessoas em um líder político e religioso. Eu não sei se vocês lembram, mas nos Estados Unidos teve um líder religioso que a pregação dele era tão forte, mas tão forte, que as pessoas, como se fosse uma lavagem cerebral, cara. As pessoas se deixaram convencer que o que ele estava falando era verdadeiro. E aí, eu acho que foram 1.000 e cacetado, 2.000 e pouco. Todos eles tomaram uma substância para poder dormir, para poder falar com Deus, falar com o Ser Supremo. Cara, uma loucura. Eu não sei que produto foi esse, as pessoas tomaram, assim, em um campo aberto, deitaram para poder esperar. Na verdade, eles morreram. Foi um genocídio, o maior genocídio da história. Incrível. Mas, professor, o que leva uma pessoa a fazer isso? Até o consentimento de praticar isso. É a busca pela fé, a busca pela salvação, a espiritualidade. Tem pessoas que pagam para ver, e essas pagaram. Mas aí, né, charlatanismo? Pois é. Tem muitos camaradas aí espalhados que fazem isso também. Aí tem que ter cuidado. Tá bom? Fica o aviso. Vamos lá. Siga no quadro. Na historiografia do Brasil, o termo messiânico, ele costuma ser usado
para denominar os movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos de áreas rurais, pobre principalmente, fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Olha aí. Atribuíram a esse líder dons como de fazer milagres, realizar a cura e profetizar acontecimento. E aí? Fazer curas, fazer milagres e profetizar acontecimento. Será que isso de fato acontece? Será que esse cara tem esse poder para tal? E aí temos a explicação. Na Primeira República, por exemplo, os dois principais movimentos de caráter messiânico vai ser Canudos e Contestado. Caracterizado pela religiosidade e pelo sentimento de revolta. De quem? Dos sertanejos. Aluno, nós estamos na Primeira República, de 1889, nesse primeiro movimento, até 1824, que é a República da Espada. E aí, claro, a região, isso tudo acontece no Nordeste. É uma região sofrida, que não tem investimento, as pessoas acabam crendo em tudo que pudesse trazer-lhe a salvação, amenizar o sofrimento, libertar daquela angústia. E aí, por exemplo, o cangaço, que deveria ser diferente o movimento, acaba tocando terror. E o Antônio Mendes Maciel, ele vai representar essa liderança do Nordeste. Vejam, os excluídos da Primeira República. Vimos que a Constituição de 1891, apenas 3% da população brasileira podia votar. 3%. A maioria quase absoluta da população brasileira era composta pelos chamados cidadãos inativos. O que é isso? Aqueles que, apesar de serem contemplados com direitos civis, eles eram excluídos da participação política. Além de ser cidadãos, eles não podiam votar. Militar não podia votar. Padre não podia votar. Pessoas pobres não podiam votar. Mas eram cidadãos. Sim. Vocês verão que na evolução do Brasil, com o passar do tempo, outras constituições serão criadas. E para beneficiar o político, se cria políticas que o contemplem. Por exemplo, analfabeto pode votar. Desde que é só número, gente. Aí vai lá, pá, pronto. E aí começa a última Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã, ela abriu a porteira. Mas não podia ser assim? Sim. Mas o que eu falo é que essas Constituições elas vão mudando ao passar do tempo. Por exemplo, um menor de 16 anos pode votar. Como é que ele vota, mas não tem direito civil ainda, só a partir de 21 anos. Então, acaba que no Brasil tem algumas leis que não se encaixam muito bem. Como é que o cara pode votar e escolher um representante do Brasil, o cara que vai mudar toda a vida política, econômica, social, cultural de uma nação, e o cara não pode também arcar com os seus crimes. Ontem, por exemplo, esse final de semana, ontem, segunda-feira, vimos estarrecido uma criança de 13 anos que invade a escola e mata uma professora. E aí? Alguns políticos pedem a redução da maioridade penal. E agora? Vai ficar prisioneiro. Matou a professora, feriu mais outras, alguns colegas. Ele é imputável do que ele fez. Vai fazer o quê? Vai ficar apreendido. Antigamente ia para a FEBEM, né? Hoje vai para a instituição casa. Por isso que a lei tem que ser modificada, conforme a realidade. As reformas políticas republicanas ampliaram
a capacidade de ação dos grupos dominantes. E até hoje é assim. As legislações, as alterações que são feitas, é para esses grupos aqui, ó, para beneficiar, tornando a nova elite política mais representativa e os interesses regionais mais fortes, especialmente o de São Paulo e Minas Gerais. O grupo político, ele não irá fazer leis que não beneficiem. Como é que você explica? Teve recentemente um aumento de R$18 para o salário mínimo, enquanto para o judiciário, mais de 40% de aumento. Não dá. Ah, porque o judiciário... Não, mas não dá. Quem paga o salário do judiciário é o povão. É o povão. Então nós estamos hoje em uma sociedade onde a elite é que manda. Hein? É incrível. Professor, como é que isso vai mudar? Não sei. Talvez com o tempo. Nos municípios, o coronelismo, fenômeno ligado à formação de poderes locais vinculados a uma ampla clientela política, assentou-se em uma sociedade agrária extremamente desigual, com baixa representatividade política e presença de relações não capitalistas de produção. Com a implantação da República, fortaleceu o poder do chefe local. É incrível como tudo é direcionado. Como é incrível. Tudo tem seu interesse. Por exemplo, hoje no Brasil, o agronegócio. Essa semana saiu que Rondônia está no top dos estados que mais produz. O desemprego é baixíssimo. O desemprego em Rondônia é mais baixo do que em outros países. Incrível, né? Agora, por quê? É a lição de casa. Tem que ver o governo que está gerenciando isso, se ele realmente se preocupa ou não. Paralelo a Rondônia, nós temos o caso hoje do Rio Grande do Norte, aonde está se tocando terror, os marginais, queimando ônibus, matando pessoas. E aí? Como é que se gerencia um Estado? Então, o cara tem que ter uma boa base para poder conduzir. Senão, ele se perde. E com isso, a população também passa a sofrer. Vejam. A exclusão política, a incipiente industrialização, as péssimas condições de vida e de trabalho dos operários urbano e também do trabalhador rural levaram uma série de movimentos de contestação da ordem vigente, daquela ordem que foi implantada naquele momento. Fossem eles impulsionados pelas novas culturas políticas que emergiam no país, como o narco-sindicalismo. E na década de 1920, o comunismo fosse iluminados pelo messianismo, que grasavam no campo. Acho que, se vamos colocar o comunismo, vai dar certo. Não, não dá. Vai ter sempre alguém que vai liderar, que vai comandar, que vai ter as benesses. Vai ser sempre assim. Vai poder mudar qualquer regime. O comunismo, socialismo, anarquia. Não existe o anarquia, é falta de governo, falta de controle. A monarquia, sempre vai ter um grupo que vai ser beneficiado. A grande massa da população que paga os seus impostos é que não vai ser beneficiado. Infelizmente. Aluno, tu que estás agora no terceiro ano, já tem uma visão legal. É preciso ter leitura. Lê os sites, os jornais, revista, procure a informação. Procure ter esse entendimento. Professor, mas eu não gosto de política. Não, todos nós somos seres políticos. Você que está em sala de aula, com teu amigo, conversando, na hora do intervalo, fazendo amizade, isso é política. A política é a comunicação coletiva.
Agora, o que você não gosta é de politicagem. É a política partidária. Ah, eu não sou de tal partido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aí tudo bem. Mas você conversar, articular, isso é política. Então você, terceiro ano, que vai enfrentar o Enem daqui a pouco, eu falo no final do ano, tem que ter esses embasamentos. Tem que ter leitura. Porque até para eu redigir uma redação, eu tenho que conhecer alguns autores. Senão, eu vou tirar 0. Fica a dica. Vamos lá. Guerra de Canudos. Os militares se prepararam para poder varrer Canudos de mapa. Canudos, o arraial de Belo Monte, ficou tão bem estruturado, tão bem organizado, que eles irão colocar os militares para correr várias vezes. Depois da quarta, quinta ou sexta vez que eles foram atacar, muito mais equipados, eles conseguiram matar mais de 30 mil sertanejos e prender mais outros. Por que disso, professor? Porque esse massacre, porque essa revolta. Porque, vocês imaginem, se a Amanda pega, Canudos tinha 30 mil, 50 mil sertanejos. 50 mil não pagando impostos. Se essa Amanda pega no Brasil, tá ferrado. Então o governo acabou cortando o mal pela raiz. Assim, entra para a história como um dos maiores movimentos. Olha lá. Em um cenário de descaso para com os sertanejos, uma figura mística conseguiu reunir dezenas de milhares de seguidores e fundar no antigo povoado de Canudos o Arraial de Belo Monte. Esse aqui é o José Wilker, o ator brasileiro, que já faleceu. Ele que interpreta o Antônio Conselheiro. Isso aí, senhores, é fazendo peregrinação pelo sertão, fazendo procissões de santos, pedindo ajuda, pedindo intercessão, pedindo chuva, pedindo conforto para o sertanejo. Porque eles são sofridos. E põe sofrimento nisso. Vocês imaginem, poxa, quem conhece o Nordeste sabe como é que funciona. É tudo seco. E o sertanejo fica ali orando, rezando, olhando para o céu para ver se cai uma gota d'água. Em algumas regiões chove bastante, outras não. Mas o cara não quer largar a terra dele, a terrinha dele, o gado dele seco, mas ele está lá. É dele. Vive na crença de um dia melhor. Antônio Vicente Mendes Maciel é o nome dele. Nasceu em Nova Vila de Campo Maior, no dia 13 de março de 1830. Foi morto no Arraial de Canudos, no dia 22 de setembro de 1897. Conhecido como Antônio Conselheiro, também se autodenominando o Peregrino. Ele vai conseguir atrair milhares de sertanejos, entre camponeses, indígenas e escravos recém-libertos. E que foi destruído pelo Exército Brasileiro no ano de 1897. Depois de várias investidas, depois de várias tentativas, eles conseguiram acabar com Canudos, o arraial, matar Antônio Conselheiro. Lá se desenvolveu um sistema autossuficiente baseado em cooperativismo. O sucesso de Belo Monte, olha só, aluno, presta atenção. O sucesso do Arraial de Belo Monte se tornou cada vez mais evidente quando seus habitantes passaram a ir a outras cidades vender excedente de produção, tornando-se o centro econômico de parte do sertão baiano. Esse novo modelo acabou chamando a atenção da elite local, que se via ameaçada pelas ondas de imigração de sertanejo para o povoado místico de Antônio Conselheiro. Lá todo mundo produz, existem excedentes, você troca, você vende. Então quem é de fora de Belo Monte
começa a surgir aí os interesses. Então, muitos sertanejos acabaram mudando para Belo Monte, porque lá era trabalhado em forma de cooperativismo. E dava certo? Deu certo. A princípio, né? Antônio Conselheiro, que se recusava a pagar em tributos, que são impostos, foi visto como uma ameaça à República. Conselheiro, então, passou a ser referido como um monarquista, com apoio internacional para combater o novo modelo de governo. Olha a loucura, olha só a falácia, olha só o discurso que vai ser alimentado. Hoje no Brasil é assim, se utiliza muito, se cria um discurso e bate em cima dele. Recentemente tivemos, no dia 8 de janeiro, por exemplo, ataque à democracia, o nome democracia. Cara, todo mundo se esconde atrás do nome. Infelizmente isso acontece. Agora vocês imaginem, não, o Antônio Conselheiro, ele representa ainda a monarquia. Então nós precisamos combater esse movimento. Tudo isso para poder justificar, gente. Isso é fato. O primeiro ataque a Canudos aconteceu em 1896, quando a cidade de Juazeiro pediu auxílio às forças nacionais para conter um suposto ataque dos conselheiristas. O confronto foi rápido. Entre embaixo dos soldados dos dois lados, resultou na retirada da expedição, que não esperava real resistência dos canudenses. Ou seja, os sertanejos, mesmo com poucas armas, reagiram e conseguiram expulsar os militares. Após esse primeiro contato, a República passou a reconhecer Canudos como uma verdadeira ameaça monarquista. Viu aí? Bode expiatório. Estando decidida a dissolução do povoado. Ou seja, precisamos acabar com isso. Porque se a moda pega, o governo fica instável. Já para os seguidores de Antônio Conselheiro, a resistência era a única opção. Cara, nós vamos ficar aqui. Nós não iremos se submeter a esse governo que cobra impostos elevados. Nós vamos ter que resistir. Foram armadas táticas de guerrilha que deram conta de derrotar todas as outras duas expedições enviadas. Então, 3 no total. Na quarta, não teve condições. Em um dos confrontos, foi morto o respeitado coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeça. A repercussão das derrotas foi tamanha que uma quarta expedição, muito bem armada e mais preparada, foi enviada. O coronel Antônio Moreira César era um cara respeitadíssimo. E uma dessas expedições para combater os canudenses, ele foi morto. Aí, cara, vamos ter que dobrar o quantitativo de gente. E aí eles dobraram. Canudo finalmente caiu no dia 5 de outubro de 1897. Com um saldo aí, cerca de 20 mil vítimas em um ano de conflito. Belo Monte resistiu até o último homem. E o exército brasileiro saiu vitorioso de sua mais desonrosa campanha, com exceção de um pequeno grupo de mulheres e crianças. Todos os prisioneiros foram degolados. Ou seja, o governo brasileiro, ele corta o mal pela raiz. Nós estamos no mandato do presidente Prudente de Moraes. E aí? A coisa vai complicando. Veja aí, Canudos. Olha o arraial na primeira imagem superior esquerda. A casa do camponês, do sertanejo. E abaixo eu tenho a morte de Antônio Conselheiro. Ok?
Diz a história que a cabeça dele foi entregue em uma bandeja como prêmio. Bom, cangaço. Essa imagem ela foi colorizada por um rapaz chamado Lobo. Olha aí, Lobo. Porque ele falou, essa imagem é minha. Foi eu que colori. Sim. Eu vou dar os créditos para ele. O Lobo é o nosso produtor aqui do nosso estúdio. É o cara que comanda aqui as aulas. E eu não vou mostrar ele não, porque ele é muito feio também. Vai espantar vocês, alunos. Ok? Mas é ele que coloriu. Era uma imagem preto e branco e ficou assim, ó. Para dar uma ideia da pele do Lampião. Esse aí é o Virgulino, famoso Lampião. Considerado o rei do cangaço. Ei, Lampião matava sorrindo, dançando e matando. Entre os mais conhecidos grupos de cangaceiro, destacam-se o de Antônio Silvino e o de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião, considerado o rei do cangaço. Olha aí, essa é uma imagem do lendário cangaceiro Lampião. Depois que a polícia massacrou o bando de Lampião, no ano de 1938, o cangaço praticamente desapareceu no Nordeste. Quem estava no governo? Getúlio Vargas. E o cangaço foi um movimento contrário também à República. Não pense que eles eram favoráveis a esses governos oligárquicos. No final do século XIX e início do século XX, no Nordeste havia seca, fome, concentração de terras e injustiça no Nordeste. Tudo isso gerou problema. Nesse contexto, formaram-se grupos armados que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam as pessoas. Roubavam. Professor, nós podemos comparar o Lampião com o Robin Hood? Não. O Robin Hood, ele tirava dos ricos e dava aos pobres. Lampião, não. Lampião tinha o seu grupo, o que eles tocavam o terror, que matavam, que roubavam, saqueavam, era para o grupo dele. Nada de dizer assim, ele sustentava uma comunidade, um povoado, não. Virgínio Fortunato, ele é cunhado de Lampião. Posa sorridente junto aos cabras e mulheres de seu bando. E aí? Professor, também tinha mulheres? Sim. Não era só homens, não. Também havia mulheres nesses grupos. Olha lá. Zé Sereno e outros 3 cangaceiros de seu bando. Isso em 36. Olha o gibão do camarada, para poder fugir dessa caatinga, para não ser cortado pelos espinhos. Para quem conhece o Nordeste, vê como é que é. Ali, se você passar numa caatinga dessa aqui, você está todo cortado. Parece navalha. As pessoas que participavam desse grupo armado eram conhecidas como cangaceiros. E o tipo de vida que levavam recebeu o nome de cangaço. Olha aí. Fortemente armado. Tanto é que, nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, começaram a aparecer assaltantes de banco, de lojas ali no Nordeste, e eles deram o nome de o Novo Cangaço. Olha só. Corisco, o primeiro à esquerda, tendo ao seu lado a companheira Dadá, e integrante do seu grupo. Então, mulheres eram envolvidas também nesse grupo. O cangaço ainda é objeto de discussão entre pesquisadores. Por quê? Para alguns pesquisadores, estudiosos, curiosos nesse tema, foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade. Olha aí. Alguns pesquisadores, eles acham que o cangaço
teve essa conotação aqui, ó. É banditismo e criminalidade. Para outro, constitui uma forma de contestação social, uma forma encontrada por pessoas que viviam oprimidas para expressar sua revolta, sendo por isso reconhecido como legítima. Então, essa discussão, isso vai buscar embasamento. Quando você entende todos os princípios que levou a esse acontecimento, e quando você traz para a discussão todos esses elementos, você consegue dizer, não, realmente era uma forma de expressar revolta. Não, realmente é bandidagem isso. Por último, o senhor em guerra descontestado, no dia 8 de fevereiro de 1914, as forças militares de Santa Catarina, Paraná e do governo federal conquistaram a localidade de Taguaraçu, atual cidade curitibana, em Santa Catarina. Outro importante movimento messiânico ocorreu na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, em uma região contestada, ou seja, disputada, pelos dois estados. Por isso, o movimento ficou conhecido como movimento contestado. O próprio nome já diz. Era grande o número de sertanejos estabelecidos na região do contestado. Com o início da construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, muitos deles foram desalojados dessas terras, perdendo também o seu meio de vida. Alguns conseguiram trabalho sob duras condições com os fazendeiros locais. Olha aí. A fundação dos povoados, sem terra e faminto, os sertanejos do contestado começaram a se organizar sob a liderança de um monge, conhecido como João Maria. Acredito que sejam dois, João e Maria, né? Após sua morte, seu lugar foi ocupado por outros monges. O Miguel Lucena, o Boaventura, conhecido também como José Maria, que vai reunir mais de 20 mil sertanejos e vai fundar com eles alguns povoados que vão compor a chamada monarquia celeste. Olha aí. Os sertanejos do contestado passaram a ser perseguidos por pessoas a mão dos coronéis fazendeiros e dirigentes das empresas estrangeiras estabelecidas naquela região. Claro, com o apoio das tropas do governo. Em novembro de 1912, José Maria foi morto em combate e santificado pelos moradores da região. Em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7 mil homens, armados com canhões, metralhadores, até aviões de bombardeio. Pela primeira vez, usando a arma de combate no Brasil. Com a captura de Adeodato Ramos, o último e mais temido líder dos rebelados, a guerra foi encerrada de vez, naquele inverno de 1916. Por incrível que pareça, o que você tem aí são movimentos que aconteceram durante a República do Brasil. República essa que vai de 1889 até os dias atuais. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte, aluno, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, é muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.